Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada sempre pela sua atenção. É uma honra ter você comigo aqui no Agora é a Hora, mais uma vez. Estamos no episódio 90 e hoje eu trago uma mulher aqui muito inspiradora. Ela foi uma inspiração para mim. Eu a conheço há pouco tempo, acredito que uns 3, 4 meses, mas já foi o tempo suficiente para me inspirar, principalmente quando eu vi o que ela é capaz de fazer, principalmente numa ideia, num propósito que ainda foge muito do conhecimento das pessoas, mas nós estamos começando a caminhar nesse sentido, até porque a ciência hoje vem nos provar, e esse é o propósito do Agora é a Hora, trazer esse conhecimento para você. Então, é uma grande mulher, por isso que o tema desse episódio hoje é empreendedorismo e propósito. E é claro que isso está muito ligado ao autoconhecimento, que está ligado à saúde mental. Não tem como você desenvolver, conhecer, saber o teu propósito se você não se conhece. E o propósito está muito ligado à sua saúde mental. A gente fala muito isso aqui, já trouxe vários profissionais de saúde mental. A ciência, a neurociência vem nos provar o quanto que a falta de propósito nos adoece, né? E é totalmente diferente você empreender sem propósito e quando você empreende com propósito. Porque quando tem propósito, tem amor. E se tem amor, você tem saúde. Então, também nós precisamos de pessoas para nos inspirar. Por isso que eu trouxe para você aqui hoje uma convidada muito especial, gente, Vera Giglio. Ela é idealizadora da Expo Quantic, que eu tive a honra de palestrar, e do portal Sou Mulher. E ela também é empresária. E o tema desse episódio é empreendedorismo e propósito, que é a cara da Vera. Vera, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade da gente expandir mais a nossa consciência, né, Jéssica? Exatamente. Eu tive o privilégio de te conhecer também. Gostei muito do seu trabalho, do teu propósito também. Por isso que a gente se identifica com muita coisa, né? Acho que é importante as pessoas entenderem o caminho que é empreender com um propósito. Exatamente. Quando eu cheguei na feira, que eu vi a grandiosidade daquele evento, a quantidade de palestrantes, eu falei que, eu até coloquei isso na minha legenda, eu tive a oportunidade de palestrar ao lado de gigantes, porque foi isso que eu vi lá. Uhum. E eu fiquei muito feliz porque, como profissional de saúde integrativa, de ver o quanto que a saúde está caminhando para o lado do todo, né? Para o caminho que une tudo, que une espiritualidade, que une física quântica, que une saúde mental com a saúde física, não separando mais. E foi isso que você trouxe na feira. Uhum. Tecnologia, uma visão assim muito visionária do que a gente vai ter do nosso futuro, do que a gente já está tendo e de qual vai ser o nosso futuro a nível da tecnologia energética, quântica. Então, eu quero te agradecer, principalmente por ter me dado a oportunidade de subir no palco, né, e levar o meu conhecimento para as pessoas que estavam ali, e também por ter feito acontecer a Expo Quantic, já pela segunda vez, né, Vera? Sim. Nós tivemos esse privilégio porque tudo tem uma permissão. Eu procuro sempre pensar no plano que Deus colocou para a gente, né? Eu acho importante quando você tem uma trajetória de vida que você gosta de você, que você se conhece, você conhece a sua força, a sua capacidade de reagir e agir, que tem diferença, né? Uhum. Então, quando as coisas acontecem, a gente tem sempre um treinamento, ou na saúde, ou na prosperidade, ou na harmonia, ou nos três, que esse é um pilar que a gente tem de conhecimento para a felicidade. Para cada um é uma coisa. O que eu tenho, o que eu sou, o que eu quero. Então, isso para mim teve uma importância muito grande,
porque desde pequena eu tenho percepções diferentes das pessoas. A minha mãe falava sempre, você nasceu na família errada, porque eu gostava de tudo que era chique, de tudo que era caro. Eu também. E as pessoas começam a colocar rótulo. A minha mãe falava, qual que você quer? Eu sempre escolhia, eu não sabia preço. Mas eu sempre escolhia alguma coisa que, ai meu Deus do céu, filha, esse não dá pra mãe comprar. Então, não, tudo bem, mas por que pediu para eu escolher? Entendeu? Então, assim, se deu para escolher, então vai ser sempre o melhor. Ah, mãe, mas essas cores são mais bonitas. Eu sempre tive uma preocupação com a questão de cor, de som, problema com etiqueta. Aí agora que você está tendo conhecimento que a gente tem uma superdotação e sensibilidade. Sim. Então, reconhecer isso e não deslumbrar com isso e aproveitar isso positivamente, eu acho que tem que ter um caminho de propósito para você fazer alguma coisa. Eu já trabalhei em algumas empresas e eu não conseguia muitas regras limitantes. Eu sempre dava ideias, eu sempre achava que eu era dona do espaço. Sempre inovadora, sempre, né? Inovadora. Olha, mas isso está assim, mas por que está assim? Está atrapalhando isso. Eu enxergava algumas coisas. Sim. Né? E fiz estágio num banco conhecido, comecei a estudar essa questão de tecnologia, entrei em ciência da computação, fiz técnico em publicidade, então eu tinha um lado muito criativo, mas muito racional. Mas o porquê disso? Eu sempre vou em busca do porquê. Por que eu estou assim? Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou assim? Para que eu estou fazendo? Que é o autoconhecimento. Exatamente. E fui buscar respostas na PNL, que é programação neurolinguística, fui buscar respostas em neurociência, fui buscar respostas na espiritualidade. Na física quântica. Então, a física quântica bem relacionada à espiritualidade também. Sim. Porque você começa a ter lógica para entender. Você está fazendo um negócio errado, é lógico que vai dar errado. Agora, você está fazendo uma coisa certa, é lógico que vai dar certo. Então, você tem que procurar, assim, algumas propostas que surgem. Peraí, deixa eu olhar, porque fica meio bagunçado e eu não consigo ver. Eu brinco, às vezes, até com o pessoal que tá trabalhando comigo. Gente, eu preciso enxergar. Me mostra para eu ver. Se eu enxerguei, eu consigo pensar o que eu vou fazer. Agora, se eu não enxerguei, está aquilo nublado, meio confuso, não tem Deus ali. Tem confusão. Então, não adianta. Eu quero achar onde está o plano certo para a gente corrigir a rota e isso acontecer. E desse jeito, eu venho fazendo há muito tempo. Eu tive o professor Ney Maurício, o Sensei Ney Maurício, que eu aprendi a filosofia do Karatê. Eu aprendi controle de força. Eu fui para um campeonato com molecada e a molecada lá, essa tia. Quantos anos de karatê você fez? Eu acho que eu fiz uns 4 ou 5 anos. E cheguei até a faixa amarela, porque vai clareando, depois vai escurecendo, né? A faixa laranja. Eu já estava indo para a faixa azul. E eu comecei a ter o período de menopausa e começou a me atrapalhar, fazer força e ter aquecimento de corpo. Sim. Porque quando eu faço karatê, eu tenho muita força, é uma energia que eu já tive um momento de levitação dos 2 pés. Meu Deus. Foi uma experiência muito incrível, isso na frente do Sensei Ney Maurício. Ele está lá para me confirmar isso. Gente. Eu abri o olho, porque ele dá uma aula assim, muito forte. Eu tive aula com ele, né? Então, Ney Maurício foi meu professor na Faculdade de Educação Física, gente. Não, ele te reconheceu na palestra. Na palestra, ele falou, velho, eu fui parabenizar pelo aniversário dele, porque o filho dele, meu marido fez o parto do último filho, e fez 20 anos agora, né? E é sempre todo ano eu lembro e parabenizo os dois, porque foi no dia do aniversário do Ney. Então ele tem um carinho muito especial pela gente, sabe? E nós já estudamos e fizemos grupos e apresentação do karatê, então fomos viajar com a equipe e teve uma proximidade muito grande, um carinho com a esposa dele, com os filhos dele e tudo. A Samara praticamente cresceu em casa, assim, né?
E a Samara era muito engraçadinha, muito linda. E a gente, sabe, teve uma afinidade e quando eu liguei para ele, falei, Ney, eu preciso ter a sua autorização também para falar em seu nome na divulgação da minha matéria no G1 e tudo. E ele, nossa, que orgulho, Veri, falar em orgulho, tinha uma aluna minha lá, o nome dela é Josiana, eu falei, não acredito. Que legal. Ele, velho, eu tô tão orgulhoso de ver o crescimento, de ver o que ela está fazendo, porque ela era uma excelente aluna. Ai, que lindo. Aí eu falei, nossa, eu não vejo a hora de contar isso pra Josi. Nossa, quando eu vi teu áudio que ele falou que eu era uma excelente aluna, gente, isso é muito gratificante. E assim, ele lembrar de uma aluna de 25 anos atrás. Então, você vê, ele tem um carinho quando as pessoas têm um bom desempenho, né? Aí ele falou, não, pode colocar o meu nome, tanto que eu coloquei na matéria, né, sobre a supervisão dele. E a gente viveu, assim, muita energia boa. Sabe, o Enei é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E ele não tem limites para ensinar, ele ensina tudo que ele sabe, né? E isso foi muito importante para a gente ter esse conhecimento e esse autocontrole. Autocontrole, isso mesmo. Então, as pessoas, quando estão em evento, que está todo mundo lá meio perdido, eu falei, gente, não contem comigo para isso. Porque em dia do evento é o dia que eu mais tenho controle. Emocionalmente, a pressão, ela me traz o autocontrole, porque senão eu tomo decisões impensadas. Posso falar alguma coisa que magoe alguém, posso chamar atenção de qualquer coisa que eu não deveria. Então eu tenho um autocontrole muito bom, sou muito feliz por isso. Porque em alguns momentos que eu não estou preocupada com isso, que eu não estou me policiando nada, eu posso falar alguma coisa. Mas num momento de evento que é tudo tão sério, e a gente levou profissionais de tanta competência, de muito conhecimento. Eu tive um rapaz lá, foi o Cleiton, que chegou à juíza e falou, Cleiton, eu sou sua aluna. Olha que coisa mais linda. Ele veio lá do Ceará com a maior disposição, um cara muito 10, e para ajudar o evento a crescer com esse volume de conhecimento, e chegar uma juíza e falar para ele, porque ela também foi palestrante, e num amor, sabe, numa compreensão de tudo. E ela, Vera, que evento maravilhoso, Vera, que evento gostoso. Foi maravilhoso. E assim... ficou impresso aquela alma. Tem numa das... Eu até me emocionei bastante quando a Maria Clara, aquela menina que dançou. Sim. Eu conheço a Maria Clara desde pequenininha. E ela tem um estilo também de vida. Uma pessoa simples, a mãe é muito simples, e ela ajuda muito a mãe, porque ela vê o esforço da mãe. Em tudo que a mãe faz para poder cumprir com todos os eventos que ela precisa participar. Então, por exemplo, ajuda na casa para a mãe não precisar de empregada. Desde pequena, ela ajuda a fazer tudo. E num dos eventos, quando eu fiz a inauguração do portal Sou Mulher, que depois eu conto a história porque existiu o portal, a Maria Clara, eu falei para ela, assim, na reunião que a gente teve, que eu queria um desfile, com todas as nuances de mudança de ar, terra e mar. Então, eu queria as deusas do mar, eu queria as deusas da terra, eu queria as deusas do ar. E a gente queria fazer essa conexão. E ela foi ali, eu falei, será que ela está entendendo? Ela tinha 7 anos. E a gente precisava desenhar as roupas, porque tinha um sistema upcycling que fazia reaproveitamento. A gente utilizou coisas, tampinha de garrafa, coisas assim, né, de PET, sabe aquelas das garrafas, para reaproveitar tudo isso. E ela estava ali prestando atenção, toda sentadinha. E eu falei para ela assim, olha, a hora que você chegar em casa, a sua mãe vai explicar isso com mais detalhes para você. Você quer que eu explique para você? Não, eu já entendi tudo. Eu falei, tá bom. Ela chegou em casa, eu tenho o desenho que ela fez. Ela desenhou a roupa com tudo que seria de reaproveitamento e ela desfilou com a roupa que ela desenhou. E eu coloquei no dia da apresentação, da inauguração, essa história.
porque me inspirou muito Sim. isso. A mulher começar desde cedo Desde a cedo. saber o que ela precisa O fazer. que ela precisa fazer. Eu tinha ido a uma viagem para o Japão, porque faço parte de uma arte espiritualista e é japonesa. E todo esse conhecimento me trouxe muita força divina, sabe? Sim. Encontrar o programa que Deus planejou e você fazer parte é um grande privilégio quando Muito. você entende dele. Exatamente. Então, no que eu posso te ajudar? Porque de vez em quando eu dou umas faladas, assim, ó, dá uma facilitada, porque a coisa tá difícil. Eu quero o mais fácil um pouquinho. E porque não é tão simples a gente entender qual é o nosso compromisso com algumas coisas. Né? Então, as pessoas, às vezes, em volta, elas não entendem o treinamento. Elas acham que é birra, que você modificou, que você não é mais a mesma e tudo, mas tem um treinamento que, quando precisa treinar, é treinamento. Então, não tem nada dolorido, não tem nada que está explicado, é treinamento do plano divino. Sim. Então, não pode ficar só no reclama, porque a pessoa que reclama muito, ela atrai, né? Sim. Ela atrai aquilo para você ajudar a corrigir. Então, vindo desse processo que eu conheci tudo no Japão, lá eu já fiquei sabendo que teriam algumas mudanças no planeta que envolveria a questão de comportamento. Porque é global a mudança, não é aqui no Brasil. E quando foi essa viagem que você 2017. fez? O que eu percebi que lá já estava pronto, que foi o tema do aprendizado, das cores, né? Nós tivemos, em 2017, já estava tudo pronto para 2020, as Olimpíadas. Os prédios, eu fui em vários lugares que eu tirei foto em 2017 com tudo pronto para 2020. Caramba! Sendo que quando foi aqui no Brasil, no ano que estava começando, na véspera, ainda tinha cano vazando, coisa arrumando, caramba, né? velho! No Rio. Olha como eles são, Então, né? eles estão muito à frente do tempo em muita coisa, principalmente em planejamento e organização. É muita disciplina, e isso me traz, assim, um conforto. Sim. Porque eu me senti em casa, eu estava Sim. 3 anos à frente do meu tempo. É verdade. Né? E eu estava no tempo também à frente dele, porque tudo acontece no Japão um dia Sim. antes. E essa filosofia e mais a tua história no karatê trouxe para você assim, o teu propósito, né? Fez você despertar para ele. Exatamente. Eu sempre fui uma empreendedora, sempre acreditei em tudo que eu faço, porque eu sempre faço com o propósito, mesmo antes de conhecer o que era propósito. Sim. E nesse sentido, quando eu participei desse seminário, que é um seminário de estágio superior, né, que você alcança, né, dentro da arte, tudo em japonês, a gente com um áudio, né, de um fone, e o áudio estava me incomodando, então eu tirei o áudio. Quando eu prestei atenção, eu estava entendendo o japonês. Olha! O contexto daquela apresentação, porque o japonês no Japão é diferente daqui. O japonês no Japão você entende. Para mim foi fácil. Tá. Então, você entende por gestos, você entende por mímica, você entende, você se entende com as pessoas lá. Primeiro que eles agradecem tudo o tempo todo. Então, arigatou gozamashita é o tempo todo. Então, isso vai te trazendo aquela coisa que vem sonoro, assim, você vai entendendo o contexto. Eu não sei te explicar como é isso. Sim. Eu tenho mais facilidade para o japonês do que para o inglês. Em inglês eu gosto da música, vou aprendendo várias coisas, mas o japonês, ele tem uma vibração, que é o que eles falavam no evento. As cores, elas vibram. Sim. Então, se você está numa sintonia com as cores, que são os símbolos da época que a gente estava lá, era a Olimpíada, elas são interligadas. Sim. Com cores. Com cores. Os Ali, arcos. ali os arcos representam os continentes, eles representam
o planeta Sim. dentro da história do esporte. Que o esporte também, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. O que eu compreendi ali? Que haveria alguma coisa mundial. E eu comecei a entender o contexto que o japonês estava falando. Sim. Só que nós estávamos falando 3 anos antes. Antes, Do que seria a ocorrência. Só que Deus antecipou com a pandemia. Então, a pandemia foi global. E eles cancelaram as Olimpíadas. Foi mesmo, gente. Né? Então, o que é que ia acontecer que eu precisava estar mais presente era dentro da tecnologia. Era aprender a lidar, porque eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que a resposta estava ali. O que vai expandir? Internet. É isso aí, tecnologia. A tecnologia. E aí você já viu isso lá? 3 anos antes. Né? Aliás, eu tenho coisas prontas há 24 anos. Registradas e tudo, que é o que eu vou lançar no próximo. Não deu tempo de fazer nesse, porque essa Expo Quântica, nós precisamos elaborar melhor o conteúdo dela, para que pudesse ter um novo conceito, né? Porque as pessoas estavam confundindo muito. E por qual motivo o homem, dentro da tecnologia, se ele não vai ser substituído por máquina, ele vai fazer o que depois disso? Essa era a minha pergunta. Para isso, você teria que saber qual era a tua essência. Se você sabe da tua essência, você sabe o que vai acontecer com você e estar ou não dentro daquele contexto. E o que eu percebi nesse período? Que eu encontrei a minha essência feminina, que é a essência da água. Pelos ensinamentos, a gente aprende que a essência do homem é o fogo. Sim. E a essência da água é a mulher. É a mulher. O yin yang. É o equilíbrio. É o ruim e o bom. Tem todas as características ali. É o frio e o quente, os polos e tal. Esse aprendizado, o que eu trouxe? Para dentro do empreendedorismo. Por isso o portal Sou Mulher. Se você olhar todo vamos dizer assim, a logomarca, ali tem o bambu, tem a mulher, tem a cabeça, que é a criação, laranja, porque é a cor da espiritualidade. Tem todo um contexto que diz ali. O pessoal fala, ai, Vera, a tua logomarca ela é mais difícil. Não, vamos fazer uma mais simples, uma assinatura. Não. Ela tem alma. Ela tem vida ali. Então, o que a gente precisa colocar? Vida ali dentro. Eu demorei uns 5 anos para o profissional compreender o que eu precisava dizer dentro do site. Sim. Porque dentro do site, não é um site, é um portal. É um portal. É um portal de conhecimento. E quem é que equilibra o fogo? É a água. É o oxigênio que não deixa a coisa apagar. Então, existe um desequilíbrio na política, existe um desequilíbrio em várias gerências, empresas. Precisa do mulher e do homem. Precisa. Para ter harmonia. Senão, pesa de um lado, a mulher se sobrecarrega e não consegue atingir nada disso. E os eventos que eu promovi para o portal Sou Mulher, o primeiro deles foi a Expo Quântica. Porque a linguagem era quântica. A linguagem que a gente entendia entrelaçava com as sintonias que eu buscava. Então, eu fui procurar saber o que era isso. Mesmo dentro da espiritualidade, na aplicação de Okyomi, e você se dedicando, eu tive cargo sagrado dentro para entender esse período que eu precisava fazer. Eu tive a permissão, em 2016, de servir o mestre do Japão. Eu fiz a recepção dele dentro da Câmara Municipal, em tudo, eu organizei tudo. Eu estava fazendo para o plano divino. Sim. E ele explicou tudo isso, porque a gente tem o Dia da Arte Maikari dentro do calendário de santos. É comemorado isso.
Então, eu fiz toda a organização do projeto de trazê-lo. E eu fiz o alimento, entendeu? Estava muito ligado e precisei passar tudo para o japonês. Lógico que eu precisei de ajuda, que eu não escrevo em japonês, mas eu já entendo alguns hologramas. Então, eu precisei fazer o cardápio em japonês. Eu precisei explicar. Como é que eu explicaria palmito em japonês? Entendeu? A gente fez vários alimentos, né? Eu e uma equipe de mulheres também. E passou por aprovação. Fizemos 2 etapas para poder colocar tudo o que precisava ali, o quiome, a sala dele, tudo organizado. Foram 500 pessoas nesse evento, em 2016. E fazer parte de tudo isso, eu falei, eu preciso ampliar isso. Eu preciso levar isso para mais pessoas. Porque causou um impacto muito grande como pessoa, como viver aquele momento, sabe? Me fez crescer muito, enxergar várias coisas que eu já enxergava, mas eu não tinha isso na prática. Então foi muito importante passar por essas etapas, né? E fui enxergando política, fui enxergando conceitos, fui enxergando o que eu poderia colaborar dentro de tudo isso. Por isso são muitos temas, porque a alimentação é diretamente ligado com a sua energia. Total. A pessoa, sem se alimentar corretamente, ela tem uma série de desconforto, peso, problemas articulares, tem inflamações. Então, pensar em fazer a gastronomia quântica, a pessoa fala, o que você vai fazer de comida lá? Nada ainda, nada. Mas teve a Patrícia Radar trazendo o conceito do buffet que ela promove para artistas, celebridades, que tem um conceito totalmente diferenciado. Você vê ela manuseando algumas coisas, aplicando lá o reiki. Você vê ela fazendo alguma coisa, você vê ela trazendo a energia dela ali. É uma pessoa incrível, muito gostosa de conviver. Ela fez parte na feira, mas assim, muito bom, sabe? Passar por ela e, oi, como é que você tá por aí? Todo mundo naquele clima de aprendizado. Eu achei que você pode sentir isso, né? Sim, total. Mas assim, mas por que teve 4 palcos? Teve gente que reclamou. Você reclamou que teve 4? Ano que vem terá 5 ou 6. Porque tem mais coisas para trazer. Só que, assim, as pessoas queriam ouvir aquela palestra e ela não sabia que no microfone ela conseguia mudar naquele fone. Sim. Você conseguia ouvir todas as palestras. Você saía de uma sintonia e ir para outra. O que é isso? Sintonizar com o tema que você quer ouvir. Só que teve pessoas que não sabiam disso, né? Nossa, meu filho, a hora que descobriu, mãe, eu queria assistir aquela palestra, foi só virar negocinho lá. Isso é tecnologia que te ajuda. Sim. Por que o homem está sendo distraído pela tecnologia? Por que Deus vai ter que colocar um freio nisso tudo? Porque ele tem que voltar às origens. O homem vai ter que voltar à pesquisa, ele vai ter que voltar entendendo, e a máquina vai fazer isso. Você vê hoje máquina de lavar roupa, parece tão comum, mas quanto tempo você perdia lavando roupa? Entendeu? Então, já ajudou. Na minha casa tem lá máquina que, coitada, trabalha dia e noite, e eu não tiro o sono dela. Agora, enquanto ela está lá batendo, eu estou fazendo outra coisa. Exatamente. Então, se a gente está aproveitando o tempo para criar, para trazer novas informações, esse tempo ele começa a ficar no tempo de Deus. Entendeu? Então, isso, as pessoas falam, nossa, mas como você teve energia, como você teve isso, tem muitas coisas para corrigir ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Nós não paramos de trabalhar desde o dia seguinte. No dia seguinte, você está cansada? Não estava cansada, eu só estava com uma dor no pé. Ou seja, quando a feira acabou, você já continuou trabalhando para a próxima? No dia seguinte. Vera? No dia seguinte. Jura? Eu não parei. Nem eu e nem a Andréia. Tu já tá pensando na próxima? Não, a próxima já está quase pronta. Ela só vai ser modulada, algumas rotas e a mudança de alguns
profissionais que, por exemplo, não vão ter esse caminho agora, a gente tem que adaptar, tem muita coisa ainda para resolver. Mas o conceito ficou muito nobre. E todos que participaram, tudo doido para participar de novo. Só que é assim, ai, tira palco, então tem que tirar você. Entendeu? Não vai poder ter outros participando. Então, assim, as pessoas que estavam lá eram as pessoas que precisavam estar. Sim. Entendeu? Eram as pessoas que deram... Teve gente que se surpreendeu, inclusive com vendas, porque, Vera, não era uma multidão passando, e não era isso, mas as pessoas que estavam no recinto eram preparadas para comprar o meu produto, porque ele era muito diferente. Então, o pessoal do Aqua Quantum, ele enjoou de vender. Eu vi. Você Gente, viu? eu vi. Aquela menina da Atomy, com aqueles produtos da Coreia, que são produtos fantásticos, que inclusive eu uso, estava lá, a menina não parava de trabalhar, não parava. Ficaram, assim, impressionadas. Gente, foi extraordinário. Pensa, o pessoal no na único área lugar. Zen, do TST, a menina Saúde e falou... bem-estar, tecnologia, espiritualidade, saúde mental, gastronomia. Esse ano, teremos o do esporte. E você vai ser muito bem convidada de novo para atuar nessa área, porque a gente quer trazer o esporte como movimento para a vida. Eu já queria trazer. Meu neto, tenho orgulho de falar, é campeão mundial aí de jiu-jitsu e com 15 anos está fazendo o maior sucesso em Santa Catarina. E vó, claro... Eu que o diga, porque o meu tem 12 e já é também. Já é também, né? A gente já conversou sobre isso. Então, você imagina seu filho fazendo alguma atividade do jiu-jitsu, passando informação. Podemos pensar nisso. Você entendeu? Ele vai adorar. Bota o teu neto lá e meu filho para lutar. Vamos colocar. E a gente ter esse contexto de que é importante a educação física. Total. O corpo e a mente, né? E a energia que essa pessoa conduz a vida dela. Sim. Então, eu acredito que precisa e o exercício, ter esse item. Ele equilibra a energia. Então, aí ter montado muita coisa do esporte, por exemplo, a Lu trazer pessoal da dança. Então, eu quero mais movimento ainda. Porque a Maria Clara, que até eu ia concluir a questão dela, ela falou que ela está tão feliz porque o evento tem alma. Exatamente. Entendeu? Então ninguém sabe, vamos dizer assim, como explicar. Mas que as pessoas saíram de lá. O meu filho falou para mim. Ele falou, mãe, não tem como dar errado, é muito bom. É muito bom. Ele falou, mãe, transformou a minha vida. Então, se você vai lá num projeto desse, que você transforma vidas, e ela nem sabe por que ela transformou, mas a informação ficou, em algum momento ela ouviu alguma coisa que deu um start, que ela teve um insight. Dali... Caíram códigos lá, caíram códigos. Códigos, né? E dali a gente vai, assim, vai buscando mais qualidade nisso. E vai buscando mais pessoas que estão interessadas em fazer a mudança, sem precisar se esforçar muito, porque é no plano, né, do biofísico. Sim. Então, esse não precisa de muito esforço. Não. Só precisa sintonizar e conectar. Que aí vem para você com facilidade. Exatamente. E ter muita gratidão por ter estado ali. Então, há algumas coisas que a gente precisa corrigir realmente, até no Media Kit, que para o conceito melhorar ainda mais, tudo tem que fazer uma busca no próximo estar melhor. E dá um spoiler, vai ser em Santos de novo? Então, nós estamos pretendendo que sim, mas também num outro formato, assim, vamos diferenciar algumas coisas, porque eu quero espaços mais práticos também. Sim. Sabe? Eu quero colocar mais práticas, tanto do esporte, gente lá fazendo, atuando mesmo, como que você trabalha, como é que você traz, ali buscando network, por isso que tem o propósito. O pessoal da TST,
Eu conversei com a Aline, uma pessoa maravilhosa. Eu não sei se você conhece ali, que ela fez aqueles de eletrodos. Ah, eu vi. Que também está muito ligado à neurociência. E ela tem uma experiência fantástica com isso. Ela tinha 40 pessoas na fila. E ela, Vera, acabou a bateria do meu aparelho. Vera, eu não sabia mais o que fazer. Tanta gente querendo conhecer, querendo saber, porque ela praticou muita coisa ali. Mas a consulta é lá no local dela de consultório. Então, isso para mim é empreender com propósito. Ela soube aproveitar aquele momento, marcar, então ela deve ter consultas na agenda dela, que vai dar para ela trabalhar muito tempo, e todo o investimento que ela fez, ela tem um retorno em network. Exatamente. Porque um já está conectando com o outro. Já. Ela já tinha gente conectando em Campinas, ela tinha gente conectando em outros estados. Então, você vê, não foi só uma coisa. Isso é empreender com propósito. Exatamente. Agora, o que você tem de bom para oferecer para esse, o que esse tem de bom para oferecer para o outro? Então, eu acho que isso é que trouxe para a gente um resultado fantástico, sabe, Josi? Que você não sabe explicar o que é. Mudou, fez diferença, mas do quê? Não sei explicar. Porque é energia, né? É energia. Então, os códigos que você disse também, que caíram ali, caíram para mim também. E caíram coisas assim que a gente pensava que era uma coisa e de repente não é. Você cai, sabe? Vai caindo na ficha. Vai. Né? As intenções. Sim. Porque num evento desse você não pode ter uma má intenção. Deus te corta que nem navalha, entendeu? Quando você chega com boas intenções, vira plano. Você está no plano. Agora, se você chega para aproveitar, para tirar proveito, para fazer alguma coisa, no instantinho sai fora. Nossa, aí era uma energia tão elevada que eu lembro que, juro, Vera, minha palestra foi de 50 minutos. Você nem sentiu? Não, eu lembro, eu não sentia meu corpo. Era como se eu não tivesse ali, fisicamente. Sim. Sabe? Algumas vezes eu senti isso. Eu não sei explicar. Eu lembro que eu só percebi quando acabou. Porque parece que o dom da voz não é o seu, né? Não era. É alguma coisa muito mais... Olha, tanto é que eu falei coisas que não estavam no script. Não, né? Vinha, saía. E o meu corpo era todo anestesiado. Todo. Era como se eu tivesse... Elevado mesmo. Eu fui levada para outro plano, outra dimensão. Uma pessoa chegou para mim e falou exatamente a mesma coisa. Foi uma coisa assim... Nossa. E olha só... Eu cheguei antes de abrir, porque tinha cabelo, maquiagem bem cedo, 7h30 da manhã. Fui embora quando acabou, depois voltei no outro dia também cedo e não ficamos cansada. Eu falei isso pra Paula, falei, gente, como é que pode 2 dias, mais de 12 horas ali? Sem sentir. Sem sentir. Porque a energia e então, todos eu tô falando ali... pra você que no dia seguinte a gente já tava trabalhando. Exatamente. Né? Então, assim, todos ali, os profissionais que estavam ali... estavam unidos pelo mesmo propósito, né? Sim. Então, e é uma energia de cura. E as pessoas tinham a oportunidade de estar em várias palestras, pegando conhecimento de vários profissionais, somado àquela energia, daquela atmosfera, é óbvio que elas vão ter um despertar de consciência. Porque ali muitos despertares aconteceram. Eu lembro que na minha palestra, de pessoas vim falar comigo depois, e no outro dia que eu estava no evento, me parar e falar, nossa, o que você trouxe, eu não sabia. Hoje eu entendo por que eu sou assim, por que eu sinto isso. Né? Nossa, obrigada, você vê, porque desperta. A pessoa sai do automático, né? E aí junta com a energia do ambiente, da atmosfera, todos unidos pelo mesmo propósito, né? Exatamente. O empreendedorismo... Por exemplo, eu faço parte, eu tenho lá no Instagram um grupo que eu assumi de uma grande amiga, que até fiquei triste dela não participar como palestrante, porque ela falaria sobre a organização, né? Ela é organizer, e isso é tão importante também, né,
pro quântico, mas ela falou, ai Vera, eu não vou nessa linha do quântico, eu vou na linha da arrumação mesmo. Falei, mas a tua linha de arrumação... Gente, mas é quântico a arrumação. A tua organização faz muita diferença. Nossa. O acúmulo das coisas, a bagunça. Nossa, gente, é energia parada, estagnação, é bloqueio. É bloqueio. Então, e eu até convidei várias vezes, mas eu acho que ela não estava nessa vibe agora. Sim, sim. E eu assumi um grupo, ela tinha as amigas empreendedoras da Baixada Santista, e eu assumi esse grupo durante a pandemia. Então, assim, qual evento que eu poderia fazer dentro das amigas empreendedoras para que despertasse uma coisa diferenciada? E nós fizemos um sorteio no Natal, foi alguma coisa assim, sobre um programa de educação alimentar, né, que é da dieta dinâmica. E uma pessoa de Belém do Pará ganhou. Eu falei, ué, não tem só aqui da Baixada. Eu achei que era um grupo da Baixada. Eu falei, não, mas ele está atingindo empreendedores de outros cantos. Você viu que tinha uma amiga lá que veio da Bahia, mulher viaja 10 horas, 6 horas de avião, 6 horas de ônibus, para chegar aqui e ficar, né? Ela estava deslumbrada. Já é o 2º ano que ela vem. Olha. Aí eu falei, não pode... E ela tem o aniversário da filha de 15 anos, ou seja, ela estava atrapalhada ainda. Eu falei, menina, mas olha, como é que você vai fazer o aniversário da sua filha de 15 anos com tanta energia? Bora, vamos embora. E ajudei ela em alguns pontos. Vem porque você merece estar aqui, né? E ela veio. Menina, está numa felicidade muito gigante. Então, você vê... e ela das amigas empreendedoras. Eu encontrei lá no Bahia, outro lá em Belém do Pará, tá que nem vendo? se conhece, a menina emagreceu acho que mais de 30 quilos, e agradece hoje, porque durante a pandemia, o pessoal se descuidou muito com peso. E teve gente que acabou se cuidando para poder, quando acabasse a pandemia, estar em forma. E ela foi uma dessas, porque ela corria, e ela se descuidou, enfim... ficou com sobrepeso. Quando ela voltou, que ela tem uma comunidade da igreja, o que aconteceu? Todo mundo, meu Deus, como é que você está? Como é que você ficou assim? Estava todo mundo mal. Ou seja, indicou um monte de gente, porque naquele período ela ganhou o programa e ela fez tudo certinho. A gente tem depoimento dela, foto, tem tudo. E isso é uma coisa muito legal. Você saber que você pensa que você tem um núcleozinho ali de pessoas que querem fazer network com mesa. Eu falei, gente, vamos mudar de patamar aí, de elevar esse projeto. Então, eu trouxe pessoas falando sobre administração financeira, eu fiz lives, eu fiz tudo, e o pessoal fica paralisado, preocupado com a outra que saiu, achando que ela brigou com a outra sócia e elas saíram. E não. Elas saíram porque elas têm outras coisas para fazer e não podia cuidar do grupo. Aí eu falei assim para a menina, eu falei, olha, eu estou tentando aqui chacoalhar essas mulheres empreendedoras, mas elas não saem do lugar, estão estagnadas ali. E não pensa que tem que ter ação, tem que ter coragem. Aí eu comecei a falar de metaverso, comecei a falar de física quântica, de saúde quântica, de gastronomia quântica, ficou todo mundo mais perdido ainda. Mais perdido ainda, gente. Agora que elas estão chegando, eu coloquei tudo lá no grupo. Tem mais de 3.500 mulheres lá. Nossa! Paradas, que não se movimentam. Eu falei, gente, não é só aqueles encontros que você fica vendendo a sua coxinha, a sua empadinha. É um despertar, é outra coisa para o teu próprio negócio. Então, se você vai fazer um brigadeiro quântico, com um sabor que a pessoa só vai saber quando morder o brigadeiro, você vai vender mais brigadeiro, você concorda? Que só a curiosidade que ela vai saber, ela vai querer comprar. Ela fala, mas que brigadeiro é esse? Mas você precisa estar com um ambiente higienizado, você precisa estar num lugar decorado,
você precisa ter uma cozinha que São as os pessoas... detalhes que fazem total diferença, né, Vera? Então a gente começou a falar de vários temas, mas, por exemplo, ela não se acha merecedora desse crescimento. Aí o que a gente tem que trabalhar? Neurolinguística. Exatamente. Olha, vai ter o curso de neurolinguística voltado ao metaverso. A gente teve uma experiência muito interessante, porque as pessoas falavam, Vera, eu não sei o que é metaverso, o que é isso? Então vai no evento. E tem uma dinâmica no evento que eu coloco todo mundo virado para a parede, e quando ela senta, o palco está lá atrás. E a gente começa a dar a palestra. E tem gente que fica olhando assim, assistindo, não vira a cadeira. Ali é para você pegar um movimento e virar essa cadeira, né? E teve gente que tinha um vidro, assistiu pelo espelho do vidro. Não acredito. Acredite, tem depoimentos lá. Meu Deus, Nossa, eu pergunto depois, o que você achou da dinâmica? Enquanto não dá o comando para a pessoa virar, ela não vira. Ela não vira. Não é proativo. Exatamente. Então, ela não tem autonomia. Não. E eu dando a palestra, já falando do tema e não sei o quê, e tinha gente que ficava... De costas, esperando. Mas, pô, as pessoas não têm curiosidade. Por que a palestra lá eu estou virada para a parede? Entendeu? O menino para montar... Dona Vera, mas para que a senhora vai virar tudo para a parede? É só montar, deixa aí. Não precisa discutir, porque aqui a gente tem que trabalhar isso. Depois que ele entendeu. O pessoal do som, por que está fazendo tudo isso? Sim. Você coloca um som, aparecendo imagem, a logomarca, não sei o que e tudo, e tá para cá. É uma dinâmica fantástica. O dia que você fizer alguma experiência assim, você vai ver que legal. Então, é para quê? É para colocar você em movimento. Poxa, pega a cadeira e vira. Para você assistir a vida de frente. Se você não pegar e não fazer isso... você vai ficar lendo pelo retrovisor, olhando por outro canto, pelo espelho do vidro, sabe? É muito difícil a gente colocar as pessoas juntas e elas ficam com medo. Nossa, o que é isso? É novidade. Não, gente, é só virar a cadeira. É só virar a cadeira. É só virar a cadeira. Então, muitas coisas as pessoas às vezes têm, depois que passou, Vera, que incrível! É incrível virar a cadeira, mas é incrível. Porque é assim que você age na vida. Como é que você não olha para as coisas? Às vezes você não olha mesmo, está distraída com outras, ou está ocupada com outras, aí aquilo começa a te perturbar. Opa, peraí, deixa eu virar essa cadeira. Eu tenho que olhar ela de frente. Eu tenho que trazer isso para a minha realidade. Empreender é isso, né? É virar a cadeira o tempo todo. Virar a cadeira o tempo todo. Isso para olhar para cada lado. Então, trazer uma novidade dessa, não é todo mundo que realmente vai entender. Não. Então, você fala em números de pessoas que vieram, que passaram. Tem gente me ligando até hoje. Puxa vida, ouvi falar da sua palestra. Ouvi falar da sua feira. Pô, mas eu comuniquei você um dia antes para você lembrar. Eu não vi, eu não enxerguei a data. Teve gente que estava achando que ainda era mais para frente. Gente. E promovendo, divulgando, falando. Exatamente. São oportunidades que a pessoa perde de aprender. Só porque ela não está olhando. Ela não está olhando. Ela está no piloto automático, né? Ela está correndo. Ela está fazendo coisas. E tem horas que você tem que parar para observar. Distraída. Para você observar o contexto, né? O teu movimento, para onde você vai. Então, eu já sei para onde eu vou. Mas eu vou com mais bagagem e a gente vai com mais experiências. Então, isso que é o legal de você construir um empreendedorismo com o propósito. O que você quer com tudo isso? Despertar só. Despertar. Porque esse é o plano. Exatamente. Entendeu? Esse é o plano que eu estou inserida. É despertar. É isso aí. Sabe? E para as pessoas assim. Despertarem, tem que ter alguém que pratique alguma coisa. Que tenha o movimento. Que tenha o movimento. Então, assim, eu sinto que eu tenho muita proteção de Deus. Porque se eu colocar na ponta do lápis, é impossível. Seria impossível. Seria impossível. Mas Deus foi colocando coisas. Tem horas que eu falo, caramba, pelo amor de Deus, né?
Coloca mais aí. Coloca mais aí, mas não pode. Não pode, porque tem um treinamento. Tem um treinamento de equipe, tem um treinamento de quem realmente foi para colaborar. Tem todo um, sabe, um preparativo para você enxergar. Porque tem pessoas que passam na vida da gente para a vida toda. E tem pessoas que passam na vida da gente só por passar, para aquele momento. E era o momento, tá tudo bem. Fazia parte, Fazia né? parte do processo. do processo. Mas se eu tivesse, por exemplo, no lápis, se eu tivesse o a mais, entendeu? Não seria distribuído corretamente. Então, agora eu entendo isso. Por quê? Por que que tá assim? Por que que tá segurando? Por que que eu tenho que fazer desse jeito? Se tinha um outro caminho para acontecer, por que não aconteceu? Mas eu já vi o caminho. Eu já sabia do caminho. Mas Deus vai protegendo. Ó, calma que vem só isso porque o caminho está sendo outro. Olha, calma, não vai ser assim porque você precisa desse aprendizado. E eu de espectadora, vendo o povo aprender. É isso mesmo. E só levantando a bola. Opa, para esse agora. Opa, para esse aqui. E as pessoas foram assim, até colocando que eu estava sendo muito especial, entendeu? E a pessoa não estava sendo o suficiente para alcançar. Falei, não se incomoda com isso. Faça o teu melhor. Entendeu? Mas com boas intenções. Porque aí vai. Vai. Agora, não faça o seu menos pior com má intenção. Aí Deus tira do caminho, porque eu não preciso mais disso. Eu já estou num outro nível de entendimento. Não é um nível, vamos dizer assim, não é nível financeiro, não é um nível de entender esse despertar. Sim. Porque eu nível também de entendimento espiritual mesmo, né? É claro, eu tenho as minhas limitações, óbvio, mas já não mexe mais com a minha saúde. Tá assim, tá tudo embolado aí. Tá, daqui a pouco você me mostra o que está sendo feito. Entendeu? Eu tenho a paciência, porque eu tenho que resolver, eu tenho que tomar decisões, e a pessoa tem que decidir por ela. Sim. Eu não posso mais decidir pelo teu treinamento. Você quer treinar comigo? O treinamento é forte. Ele vem com bastante força. E eu seguro, porque eu já sei como ele vai terminar com a proteção. Até vi um vídeo outro dia, eu não sei se é legal até colocar isso como experiência, porque a pessoa falou assim, se você tem uma planilha e a conta está batendo, ela não é de Deus. Eu achei isso forte, não é? Eu já ouvi isso. Agora, coloca mais uma linha. E aí vai bater a conta. Porque essa linha é a fé do que precisa acontecer. Gente, viver nesse período de acreditar, ele é quântico. Ele é quântico. Então, assim... A fé, né? É a fé. Essa linha, falei para a Andréia, coloca umas 10. Coloca 10 linhas para bater a conta. É isso aí. Porque tem momentos que você fala, uau, não vai dar. Vamos reformular isso. Tem plano B? Não tem. Só tem o A. Então, vamos ver se vai ter isso assim, assim, assado. Não dá. Vai ter que ser o plano A. Não tinha plano B a feira. Não tinha. É muito esquisito falar isso, né? Mas nós não precisamos produzir o plano B, só o plano A. Se não for assim, não vai ser. Desiste de tudo, mas não pode ser diferente disso. Menina, é incrível quando a gente chega num patamar desse. É incrível. É muito inspirador. Eu me senti muito inspirada e muito... A Paula também me falou isso, que ela gostou muito inspirada e me senti... Eu não consegui dar atenção para todo mundo como eu gostaria. Grata também, sabe? Eu me senti grata por ter tido essa oportunidade de estar ali, porque foi uma experiência que realmente mudou a frequência de quem estava ali. Mudou, né? Mudou.
Parabéns, Vera. Você sente que você fez diferença na vida de alguém. Se foi um só, já tá bom. Não, de várias pessoas. Não, mas a gente coloca o mínimo. É. Se foi na vida de uma pessoa, Pronto. tá ótimo. Então, vários corações foram tocados, né? E assim, é o que você falou, tem alma, né? Tem propósito, tem identidade, tem um sentido daquilo acontecer. E sempre é um sentido, o propósito, eu vejo ele assim, é algo que vai beneficiar as pessoas como um todo, porque nós somos um todo, né? E as pessoas acham que o propósito muitas vezes está ligado só a ela, e não é isso. Não, nunca. É o que você faz com muita facilidade, com amor, que você consegue se desenvolver, que tem a ver com os teus talentos e que vai ajudar a humanidade. Isso é propósito. Eu vejo dessa maneira. Né? Ikigai fala muito isso, né? Tem o livro. Eu li esse livro. Aliás, se você não leu, leia. É uma filosofia que ela trabalha em cima disso. E assim, quando a gente coloca boa intenção, o que é intenção? É a nossa vibração, né, Vera? Então, assim, o universo, ele só faz a leitura da tua vibração. Não é do que você diz, é do que você vibra, que é a tua intenção. E o que você diz também tem um peso, porque também. a pessoa que ela diz alguma coisa reclamando... É porque no coração tá cheio disso. O coração dela é cheio disso. Então você tem que tomar isso. cuidado com essa pessoa. É verdade. A pessoa diz o que ela vai fazer, entendeu? Ela diz com comportamento, ela com comportamento. Diz com tudo. Quando a pessoa é mal intencionada, ela diz a que veio. Ela atrapalha, ela não deixa fluir, ela emperra, ela quer que você aceite as imposições, ela faz chantagem. Caramba, que triste, né? É muito triste. E tem uma frase que eu amo, que é assim, o comportamento revela o que tem na alma. Então, assim, as pessoas que chegam até mim, eu deixo fluir a vida da pessoa. Ah, vai, deixa eu tirar uma pedra que está te atrapalhando. Vai, minha filha. Não prende na gente. Eu acredito que o melhor líder, que é de uma vivência mais espiritualizada, ele não impõe nada para ninguém, as pessoas se inspiram. Se inspiram, é só isso. É só isso. Agora, quando vem endeusando... Ele é grato. A pessoa é grata a isso. Ele é grato. Agora, quando vem endeusando, nossa... Colocando o ego muito na frente, então, ego. Exatamente. Mas teve uma pessoa que chegou para mim e falou, eu tô tremendo de falar com você. Falei, por quê? Como assim? Falei, cara, para com isso. Não, eu tô tremendo, porque eu tô emocionado de falar com você. Falei, meu Deus, causando isso numa pessoa. Eu falei, mas seja positivo nisso. Não deixa isso te limitar. Ele estava vermelho, tremendo, porque ia me fazer uma entrevista. Eu parei, falei, para com isso, não sinta isso. Respira. Falei, não precisa disso. Não precisa. A gente aqui é igual. A única coisa que eu tô tendo é a permissão de fazer. Porque se eu não tivesse permissão, não teria feito. Porque tinha tudo para não fazer. É verdade. Tinha todas as dificuldades para não fazer. Para não acontecer. Não acontecer. Mas assim, a gente fez acontecer. Isso porque aí. teve permissão. É o que eu falei até para a Andréia. Falei, Andréia, pensamos em todas as rotas, mas nunca num plano B. Pensamos nas rotas, mas tinha uma direção. Tem que ser assim. Aí eu falei, meu Deus, vamos pensar na rota. Dá para mudar a rota? Dá, em algumas coisas. Tira aqui, tira ali, vamos ver o que fica. Fica só o contexto real. Então, tá bom. Chegou no que... Ainda não, mas temos que trabalhar isso. Ah, mas como que dá para fazer isso? Planejamento. Vamos planejar as coisas. Aí, no planejamento, existe uma planilha que você tem que ir cumprindo. Como que está essa planilha? Tem que ser real. Ó, tem só isso. O que a gente fazer com só isso? Vamos fazer tal coisa? Vamos. É isso. E é isso. É isso. Entendeu? É colocar e o a pessoa foco não abandona. no que você o empreendedor, ele não abandona o outro empreendedor. Não. Porque ele sabe da dificuldade. Agora, o que tem ego, que tem má intenção, ele quer que o empreendedor se exploda na parede, em dívida, em contas, e ele causando mais prejuízo e não entendendo as coisas. Aí o que eu coloco? Na mão de Deus. O plano é dele, não é meu. Exatamente. Entendeu? Ele tem que tratar tudo isso, e não eu.
Agora, se eu tiver que ser tratada por isso, eu tô aberta. Vambora. Bora lá o que você precisa fazer para ser tratado. Então, é ter, vamos dizer assim, por que está acontecendo dessa forma? Tem um motivo. Tem um motivo, exatamente. A gente sempre atrai aquilo que a gente está precisando treinar. Está precisando treinar, isso aí. Entendeu? Então, tem coisas que não adianta a gente tentar resolver antes. Eu já tentei algumas coisas resolver antes. Mas depois a pedrinha vem porque você tem que treinar aquele ciclo. Tem que treinar, é impressionante. O universo é perfeito, Vera, é perfeito. É impressionante. E a gente vai entender sempre depois. Então, tem coisas assim que, por exemplo, né, a abertura. A abertura, eu insisti na abertura porque eu tinha um propósito ali. E as pessoas não estavam entendendo porque eu queria daquele jeito. Não, eu contratei isso, eu contratei assim, mas estava assim meio ainda, por isso que eu achei que teve um atraso. Porque, por exemplo, em outros eventos, o palestrante, ele chega no dia do evento atrasado, correndo, desconectado com o evento. E eu produzi isso antes. Eu quero os palestrantes aqui no hotel num dia antes. Um dia antes, Porque, mas eles não vão em feira assim, nem tá lotada. Não importa, ali é para o palestrante. É isso que foi o diferencial, porque todos eles estavam lá. Estavam lá. Eles precisavam fazer essa energia fluir. Sim. E assistindo a abertura, que era para eles. A abertura teve tudo o que precisava ter de informação. Teve. Né? Você está aqui hoje para fazer parte disso, porque é um plano. Estamos aqui. Foi linda a abertura. Então, aquilo ali, até a juíza mesmo falou, o horário da palestra dela era às 5 e pouco da tarde. Mas ela veio às 10 da manhã para assistir a abertura. Vera, que abertura bacana, que lindo. Porque conectou todo mundo. Agora, se eu deixo uma feira como ela é, normal, o que é das 5 só vem às 5. Só vem às 5. E ainda vai chegar atrasado porque o voo dele perdeu, não sei o que e tal. E todo mundo falando que estava chegando para a feira. No caminho, gente, eu tô indo para Expo Quantic. Olha, eu tô aqui, tô saindo do Rio de Janeiro. Tô saindo aqui de Bahia, tô saindo daqui e tal. Mandava vídeo que estava vindo. Isso foi muito bom. Foi. Porque a conexão tá chegando. Tá chegando. E a Andréia depois entendeu isso. Ela falou, Vera, foi excepcional. Claro que pra gente a preocupação reduz, né? Porque o palestrante está vindo de São Paulo, tem neblina, ele não vai chegar, ele chegou esbaforido, vê tudo lá acontecendo, onde que eu vou. Eu acho que é uma desorganização assim, total. E não aconteceu isso. Foi um ou outro só que veio assim, meio em cima da hora, mas porque precisou ir lá buscar e teve esse contratempo. Mas o restante estava ali já curtindo. Todos na mesma sintonia. Todos na mesma sintonia. Eu pude participar, a minha palestra era só à tarde também. Então, foi maravilhoso. Ficou gostoso, porque aí você assiste o do outro, você pode compartilhar o teu conhecimento, você pode dividir. Poxa, eu vou falar com esse cara. É isso aí. Ele está aqui comigo. É isso. Né? Ele fez sentido para alguma mudança que eu preciso. E com as pessoas que estavam ali também. E com todos os convidados, né? Que estavam nos estandes. Porque eu já queria um movimento também nos estandes, porque na hora que eu dei a entrevista lá pro pessoal, teve muita gente em casa que me viu. Ué, o que a Vera tá fazendo ali? Nem sabia da feira. E eu divulgando, mas, nossa, que legal, apareceu o fundo, assim, das palestras e tal, ao vivo, ao meio-dia, na hora do almoço, a pessoa almoçando, uma funcionária nossa também comentou sobre isso. Vera, eu te vi lá, avisei minhas amigas todas. Então, foi maravilhoso. E foi muito legal, né? Então, olha, parabéns, Vera. Eu quero te agradecer mais uma vez por ser uma mulher assim tão inspiradora, pelo que eu vi lá. E eu tenho certeza que a próxima vai ser ainda muito melhor. Muito obrigada, viu? Que você continue empreendendo com propósito e que você continue
desenvolvendo a tua expansão de consciência, porque isso reverbera em todas as pessoas, porque esse é o teu propósito. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu te agradeço. Em todos os sentidos, a gente procura sempre melhorar. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Gente, que episódio incrível. Espero que tenha inspirado você. Se você não conhece a feira, se você não foi, se você não é de Santos, eu convido você a entrar no Instagram da Expo Quant, que todas as minhas postagens da palestra no meu Instagram eu fiz collab. Então lá você vai conseguir ver vários vídeos, conhecer outros palestrantes, tudo o que aconteceu na feira, e você já vai acompanhando para a próxima, tá? Então um convite que eu deixo para você, porque você vai aprender muito nesse Instagram e também no portal Sou Mulher, tá? Da Vera, que é o portal, que é o site dela, que é um portal em que você vai aprender muito, tá bom? Quero agradecer você sempre pela tua audiência. Espero que você curta esse episódio, deixe para mim aqui um comentário e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais.